Olá! Chegamos ao nosso sétimo e último encontro desse módulo de ética. Muito bem, nós falamos sobre a ética como uma ética da alteridade, ética como consideração pelo outro, o que implica logos, mas implica sobretudo patos. E falando de patos, a simpatia e principalmente a empatia. Tudo isso voltado para uma ideia de cuidado com o outro. Mas nesse momento, vocês poderiam me perguntar, Zé, e a moral? Afinal de contas, ética e moral são o mesmo ou não são o mesmo? Bom, eu já disse a vocês que até certo ponto, moral do latim moros significa costume, ou a ética do grego ethos também voltado para a ideia de costume, o que significa que pode, até certo ponto, significar a mesma coisa. Mas, em geral, vai haver uma diferenciação na literatura. Dessa maneira, a moral é basicamente retidão em relação aos valores. O agir moral é o cumprimento dos deveres no que diz respeito àqueles valores, àqueles princípios que são reconhecidos como válidos numa determinada cultura, ou alguns vão dizer reconhecidos universalmente como válidos. Já a ética, no sentido que eu estou apresentando a vocês, é consideração pelo outro, tá? Isso tem diferença? Tem, pessoal, tem diferenças práticas. Então, por exemplo, o agir moral. Né? Eu posso dar um exemplo. Um valor moral de primeira grandeza é a verdade. Daí que agir moralmente é falar a verdade. Ponto. Fala a verdade. Você não mente. Né? Então, fale a verdade. Se a verdade é um valor importante, né? Fale a verdade. Só que você pode estar numa situação onde isso tem implicações mais dramáticas, né? E para me fazer bem entender, eu vou dar um exemplo muito limite, um exemplo assim, onde eu vou esticar a corda ao máximo, só para a gente, no limite, né, nesse exemplo radical que vai à raiz, conseguir compreender. Digamos que você estivesse na Alemanha ou num território ocupado na Segunda Guerra Mundial, em 1944, e você estivesse dando abrigo a uma família judia, né, judeus, que são seus amigos, e vocês estão protegendo eles na sua casa, escondendo da polícia. E aí a Gestapo vem, bate na porta de vocês e diz: a gente teve ordem de recolher todos os judeus aqui dessa rua. Tem algum judeu aí na sua casa? Bom, a pergunta é: qual a resposta moralmente correta? Sim. A resposta moralmente correta é: fale a verdade. Sim. Aqui. Aí vocês vão me dizer, mas espera aí, puxa vida, é um absurdo. Se eu fizer isso, a Gestapo vai levá-los e a gente sabe o que vai acontecer com eles. Agora, ninguém disse que o combate moral é fácil. Não é isso? Porque não só dizer sim era a resposta moralmente correta, mas a atitude moralmente correta também seria dizer sim, mas o que vocês estão fazendo é errado, e se for para levá-los, vão ter que me levar também. Aí vocês pensam, mas eles vão me levar também? Vão. É isso. Repito, ninguém disse que combate moral ele é fácil, ao contrário, é muito difícil. Agir moralmente é muito difícil. Agora, o que eu posso certamente assegurar a vocês é que se toda a resistência ao nazismo, inclusive a resistência alemã, aquela que havia entre os alemães, tivesse feito o combate moral dessa forma radical, talvez a história pudesse ter sido diferente.
É isso. Tá? Então, ninguém age moralmente para ser beneficiado. Digamos que vocês tenham um carro, aí esse carro tenha batido de frente. Vocês consertaram, vão vender. O comprador olha, bacana, esse carro já sofreu um acidente? Ah, e agora? Qual é a resposta moralmente correta? Sim. Ah, se ele já sofreu um acidente, já bateu de frente. Ah, então ele vale 5 mil reais a menos. Vale 5 mil reais a menos. É isso. Né? A ação moral não é para beneficiar o agente, é para fazer aquilo que é certo, ok? E a ética? Vamos voltar ali ao meu exemplo da Gestapo. Vocês estão naquela mesma circunstância, a Gestapo bate na porta e diz, olha, a gente teve ordens de levar todos os judeus aqui dessa rua. E quer saber se tem algum judeu aí com vocês? Bom, qual é a resposta eticamente correta? Não, não tem. Né? Notem, vocês faltaram com a verdade, disseram não quando de fato havia alguém, mas fizeram isso exatamente nesta doação, que nesse exemplo que eu dei pode ser até um sacrifício, porque vocês não sabem quais as implicações disso se eles descobrirem que vocês estão mentindo. Né? Então, que nesse exemplo máximo, que pode ser até de um sacrifício, implica como cuidado pelo outro. Como cuidado pelo outro. Porque vocês sabem que ainda que cumpram o dever moral e digam me levem também, porque isso é errado, ainda assim vão levar o outro e o outro vai acabar na câmara de gás que talvez você acabe junto com ele. Tá? Então, a ética implica isso, cuidado, o zelo, a moralidade implica retidão. Aí vocês podem me perguntar, Zé, quer dizer que se eu souber que tem alguém fazendo algum mal feito, por exemplo, desviando o recurso, mas porque precisa muito, com urgência daquilo, então eu devo aceitar por razões éticas? Não, não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é que ética, moral e lei, apesar de eu não ter citado aqui, mas a ética, moral e lei têm em comum de atuarem no plano normativo, né? É o que deve ser. Só que são coisas distintas. A ética é uma coisa, a moral é outra coisa e a lei é outra coisa. O melhor dos mundos é quando tudo converge na mesma direção. Ok? Esse é o melhor dos mundos. Só que, em alguns casos, há uma certa divergência de direcionamento. A lei aponta para um lado, a moral aponta para outro, a ética aponta para outro. São dilemas que a vida nos impõe. E eu nunca poderia dizer a vocês que vocês jamais viverão dilemas como esse. Provavelmente viverão. E aí vocês têm que ter o discernimento para compreender como vão agir. E muitas vezes a moral precisa dar o curso da nossa ação ética. Por exemplo, dizer, eu estou contigo, mas isso é errado e não pode ser feito dessa maneira. Então vamos buscar um outro caminho juntos. Vejam, essa é exatamente a forma de relacionamento que deve haver entre a ética, a moral e, se vocês quiserem, a lei também. Isso não é simples. Isso não é simples, isso exige de nós, mas é importante que a gente tenha a compreensão de todas essas perspectivas, ok? Pensada a ética da alteridade, né? Então, ética como consideração pelo outro, eu posso dizer que ela implica alguns princípios universais. E olha que falar em universalidade é sempre uma coisa muito arriscada. É preciso cautela antes de dizer que algo é universal. Mas sob o ponto de vista da ética da alteridade, da prevalência, da responsabilidade sobre a liberdade, como nós vimos no encontro anterior, é possível falar de dois princípios, que são universais. O que quer dizer com são universais? Princípios válidos ontem, hoje, amanhã, aqui e acolá. Pensados sob a ética da alteridade.
O primeiro, como vocês estão vendo aí, é a tolerância. É a tolerância. Em nome da consideração pelo outro, em nome do cuidado com o outro, é preciso que as diferentes formas de pensar, que as diferentes formas de viver sejam toleradas, ainda que não seja a minha forma de pensar, a minha forma de viver, ainda que não seja de acordo com a minha concepção de bem ou de uma vida boa. Mas é preciso que seja tolerado. Em outras palavras, tudo deve ser tolerado. Menos o quê? Tudo deve ser tolerado, menos a intolerância. Todas as formas de viver, todas as formas de agir que produzam intolerância, essas precisam ser denunciadas e combatidas. Ok? E olha, não só as grandes intolerâncias, como as pequenas intolerâncias. Porque pode ser fácil a gente ficar na sala de casa assistindo ao telejornal e dizer: puxa, é um absurdo essa guerra entre árabes e judeus que acontece na Palestina. Sim, é um absurdo, mas é fácil denunciar essa forma de intolerância. O mais difícil é denunciar aquela intolerância que é praticada, às vezes, do seu lado e por uma pessoa que você gosta. Essa é difícil. Como, por exemplo, no caso das piadas. Vocês sabem que o humor pode ser uma das formas mais perversas de perpetrar intolerância, porque tira do agredido a possibilidade de se defender, porque aí você vai dizer: é só uma piada, é só uma brincadeirinha. A brincadeira é boa quando ela não produz intolerância, exatamente quando ela não vai sobre o oprimido. Então, alguém que conta uma piadinha racista, uma piadinha preconceituosa e diz: não, mas é só uma brincadeira. Não, é uma brincadeira para você, para o outro não tem nada de brincadeira, ainda que o outro ria. Porque muitas vezes, para o oprimido, admitir a opressão é a única forma de inclusão, de ser reconhecido. Mas o fato de que o oprimido admita aquilo não torna a opressão menos opressão. Então é preciso denunciar essas formas de intolerância, como, por exemplo, a do racismo recreativo que vem por meio das piadas ou de qualquer outro tipo de preconceito que venha nas piadas. E o segundo princípio, eu já falei, é o da responsabilidade, que na ética da alteridade precede a liberdade. Ou seja, nós somos os responsáveis e, diferentemente do que disse Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe, nós não somos responsáveis apenas pelo que nós cativamos, nós somos responsáveis por todos. Por todos. Tem uma frase de Dostoiévski que diz: todos são responsáveis, mas eu sou mais responsável do que todos. É isso. Assumir a sua própria responsabilidade como única, como intransferível. E vocês poderiam me dizer: mas espera aí, Zé, eu nasci, o mundo já estava desse jeito, mas ele não está desse jeito? Então é sua responsabilidade. Quando eu entrei aqui no meu trabalho, ele já estava desse jeito, mas você não está aí, não trabalha aí, então é sua responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo outro e pelo outro do outro. Por isso é que as nossas ações devem ser pensadas com esse cuidado devido. E vejam, essa responsabilidade, pessoal, ela se estende para o passado e se estende para o futuro. São tarefas históricas da ética da alteridade, primeiro, em direção ao passado, recuperar e reparar erros do passado. Perceber quais são as pessoas, quem é este outro que foi subalternizado, que foi excluído, que foi subjugado, que foi injustiçado,
para reparar de alguma forma esse processo. E também se estende para o futuro, para as gerações futuras, visando a pensar no outro que não existe, não é porque já morreu o outro do passado, mas que não existe porque ainda nem nasceu o outro do futuro. Nós temos a responsabilidade de deixar para o outro um mundo habitável, um meio ambiente saudável, uma instituição saudável, uma instituição que possa produzir em ambientes que não sejam tóxicos. Esses são os nossos deveres com o outro que eu vejo e o outro que eu não vejo. Não é coisa fácil, né, pessoal? Eu sei que não é coisa fácil. E eu sei que se você estiver me ouvindo com atenção agora, você pode estar pensando, caramba, o Zé jogou um piano nas minhas costas para eu carregar. E é isso mesmo. E eu tanto sei que é isso, que eu queria compartilhar. Afinal, a gente já está mesmo no fim do módulo, né? Eu quero compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Aqui a gente já está se vendo há bastante tempo, então dá para compartilhar isso. Vocês estão vendo essa foto aí, né? Eu tenho a felicidade de poder morar nesse lugar, né? Em Copacabana. E um belo dia, lá estava eu caminhando pelo calçadão de Copacabana. E quando eu digo um belo dia, era um belo dia mesmo, tá? Um belo dia. Um dia que a gente poderia chamar de bossa nova. O que é um dia bossa nova, para ser bem carioca? O sol forte a brilhar e um barquinho a deslizar no azul verde do mar. Isso é um dia bossa nova, um dia maravilhoso. E eu caminhando pelo calçadão, de repente me senti arrebatado por essa experiência de beleza. Sabe quando você é tomado por aquilo? Você perde o fôlego? Você é tomado por aquilo e curiosa e estranhamente, nesse mesmo momento em que eu fui arrebatado por essa experiência estética de nível transcendental, eu também percebi em mim algo que não ia bem. Algo que não ia bem. Isso que tem alguma coisa de errado, mas que eu não sei dizer o que está de errado. E a gente chama isso então de angústia. Estou angustiado. Bom, o que você tem? Não sei. Se eu soubesse, eu diria, mas porque eu não sei é uma angústia. O que é isso? O que é isso? E aí, essa coisa de filósofo, então, comecei a tentar elaborar, sentei ali no banco, até que me veio a compreensão. E eu posso dizer aqui a vocês em segredo de confissão, porque sei que vocês não vão falar para os outros. Eu digo envergonhadamente que aquela angústia era saudade do tempo que eu era alienado. Oh, Deus! Saudade do tempo que eu era alienado. Porque vamos combinar, né, pessoal? É muito bom ser alienado. O alienado é aquela pessoa que não sabe e mais não quer saber. E ainda tem raiva de quem sabe. É isso. Então você viver a sua vida alienado de todos e todos é muito bom. Só que isso é o oposto, é a antítese do que é a ética. A ética, pessoal, é um caminho sem volta. É isso. Depois que você é afetado por ela, é tomado por ela é um caminho sem volta. Né? Viver a vida ética. E olha, não que isso seja sinônimo de felicidade. Eu debatendo esse assunto com algumas pessoas, já ouvi por diversas vezes gente que me diz, olha, então, eu sei, Zé, que se eu for ético, tratar as pessoas com gentileza, ter empatia, cuidar do outro, isso vai fazer com que o outro também cuide de mim. Oi? Como é que é? Se eu for ético com o outro vai ser ético comigo? Não!
Não tem nenhuma garantia de que isso aconteça, pode não acontecer mesmo. Né? Aí fala, mas então eu sei que eu vou ser mais feliz. Oi? Se você está procurando a felicidade, não é aqui que você vai encontrar. Né? A felicidade é um outro barato, é uma outra coisa, é uma outra discussão. A gente está falando de ética. É disso que a gente está falando. Eu posso te oferecer, talvez, uma visão assim, né? Uma visão bem bacana, mas é uma visão solitária, num caminho árduo e que a gente ainda vai ter que enfrentar inúmeros preconceitos, né? Vão dizer assim para a gente, né? Dizem assim para a gente quando a gente age dessa maneira. Você é bonzinho, é sempre o bonzinho, a boazinha, e é o certinho, a certinha, e tá querendo sempre cuidar dos outros, e tá errado, você tem que cuidar de você mesmo primeiro, para depois poder cuidar dos outros. Ou então tem um que eu acho o máximo, que é assim, ia lá, fez concurso para santo. As pessoas ainda debocham da conduta ética, né? Mas é isso mesmo. Ser ético é ser resiliente na tarefa do cuidado. E, finalmente, para uma conclusão de todo esse nosso módulo sobre ética, eu vou contar para vocês uma outra historinha. Eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, a Hannah e o Lucas, e certa vez, quando o Lucas tinha aí 11 anos de idade, eu estava levando ele para a escola e a gente estava ouvindo o rádio. E no rádio estava passando um programa com as 5 músicas mais votadas, né, pelos ouvintes. Era o Top 5. E a gente ouviu ali 1, 2, 3 músicas. E aí eu perguntei para ele, Lucas, meu filho, qual o seu top 5? Quais são as suas músicas preferidas? Ele falou, papai, eu não sei, eu gosto das músicas aí. Eu falei, mas tá, mas quem? Aí ele falou, minha preferida é a Shakira. Aí eu falei, mas a Shakira é uma cantora. Não, então, é a Shakira. Eu falei, tá, então qual o seu top 5? Né? Ele falou, é a Shakira, a Katy Perry, o Black Eyed Peas. Aí falou lá uns gringos que ele gostava. E eu respondi a ele o seguinte, tá bom, Lucas, só tem um problema no seu top 5. Ele falou, tem não, pai, tem não. Meu top 5 é muito bom. Eu falei, não, tem sim, tem um problema. Ele, qual é? Eu falei, o problema é que você deixou de fora a maior cantora do mundo. Não, deixei não, é a Shakira. Eu falei, não, não é a Shakira, não é a Shakira. A maior cantora do mundo é a Mercedes Sosa. Aí ele me olhou com uma cara estranha e falou, quem? Mercedes Sosa. Mercedes Souza? Não, Mercedes Sosa. Aí ele falou, ih lá, papai é velhão, nem sei quem é essa, Mercedes Sosa. Aí eu falei, deixa estar. Deixei ele na escola, fui trabalhar. Quando cheguei em casa à noite, fui ali no Google, fiz uma pesquisa e o que eu encontrei? Encontrei um vídeo da Shakira falando com a Mercedes Sosa. E a Shakira dizia o seguinte, hoje é um dia muito importante porque eu estou inaugurando uma instituição que vai fazer atendimento às crianças que precisam, e isso é um projeto importante, eu entendo que isso é fundamental para as nossas vidas, e além disso, porque por conta deste evento, eu pela primeira vez estou tendo a oportunidade de cantar com a maior cantora do mundo, Mercedes Sosa. E aí eu chamei o Lucas e falei, tá vendo, Lucas? Não sou eu quem está dizendo, é a Shakira quem está dizendo que a Mercedes Sosa é a maior cantora do mundo. E vocês vão me dizer, bom Zé, e o que isso conclui o nosso módulo sobre ética, né? Conclui porque eu queria terminar esse módulo deixando para vocês as palavras do Leon Gieco, os versos do Leon Gieco, que eu aprendi e cantei junto com a Mercedes Sosa. E que é o que de melhor eu poderia deixar a vocês no final desse módulo, então. E os versos são esses. Eu só peço a Deus que a dor
nunca me seja indiferente e que a seca morte não me encontre vazio, só e sem ter feito o suficiente. É isso que eu desejo a todos nós. Obrigado, pessoal, pela paciência de vocês nesse módulo de ética, mas ainda não acabou. A gente se encontra em outros módulos adiante. Abraço, gente. Tchau, tchau.